Então, começando a segunda apostila, a gente começa com o conteúdo de sequências. Só que a gente vai estudar dois tipos de sequência, mas de modo geral, sequência é uma sucessão de números reais. A gente vai ter cada número real escrito numa sequência, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Esse A1 é um número, esse A2 é outro número, esse A3. Isso pode se estender até um AN ou ser infinitos números nessa sequência. Sequências aparecem naturalmente em sucessivas medições. O que eu quero dizer? Por exemplo, se medimos a temperatura 1 hora da tarde e essa medida der 30 graus, a gente pode escrever esse número como o primeiro. A próxima medição, às 2 horas, deu 29 graus. Esse número é o segundo. E assim a gente pode ter várias medições de temperatura e isso vai formar uma sequência de números. A gente pode ter uma sequência com o número de pessoas contaminadas por um vírus. No primeiro dia nós temos 2 pessoas, no segundo 4, 8, 16, 32, 64. E essas medições de contaminados por dia pode ser uma sequência. Também temos o preço de um produto. Se compararmos um produto, isso vai custar R$3. Comprarmos 2 produtos, 5. 3 produtos vai custar 7 e assim por diante. Também pode ser uma sequência de números. Ou a população de uma certa cidade. No primeiro dia nós temos 1 pessoa, no segundo 1, no terceiro 2 pessoas, no quarto 3 pessoas e assim por diante. Então, quando a gente tem medições, essas medições sucessivas, ou seja, uma depois da outra, isso pode se transformar numa sequência. Mas a gente está interessado num tipo específico de sequências. São sequências que podem ser descritas por uma lei de formação. Ou seja, a gente vai ter uma expressão matemática que vai descrever o número AN. Ou seja, vai ser uma expressão que vai descrever qual vai ser o número em relação à sua posição. Nesse caso, nós vamos descrever que a lei de formação dessa sequência, que é o número de pessoas contaminadas por um vírus, pode ser escrita da seguinte forma. A gente vai escrever o primeiro termo, que é 2, e aí como a gente percebe que o padrão é que está multiplicando por 2, ou seja, o próximo termo é o anterior multiplicado por 2. Isso vai ser multiplicado por 2 n a menos 1. Esse n a menos 1 surge porque nós consideramos que começa pelo 1, nesse caso. Na primeira casa nós temos n igual a 1. Então 2 elevado a 1 menos 1, que dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Isso para dar certo essa relação. Por isso tem que ser n menos 1 ao invés de n. Nesse caso nós temos que o padrão é que o próximo termo é o anterior mais a soma de uma constante. Nesse caso a constante é 2. Então nós podemos escrever a lei de formação dessa sequência da seguinte forma. O primeiro termo, que é 3, e a gente soma n menos 1 vezes 2. Essa lei vai determinar qual é o valor em relação do n, que é a posição. Já nesse caso, nós temos uma sequência que a lei de formação dela é a seguinte. A partir do terceiro termo, ele é obtido somando os dois anteriores. Então, por exemplo, 2 é igual a 1 mais 1, 3 é igual a 2 mais 1, 5 é igual a 3 mais 2 e assim sucessivamente. Esse tipo de lei de formação é diferente das duas anteriores, que nós escrevemos uma expressão matemática. Aqui nós vamos escrever essa sequência por uma forma de recorrência, ou seja, o próximo é os dois imediatos anteriores. Então isso vai ser que o AN vai ser igual ao AN menos 1, que é o anterior, mais o AN menos 2, que é o anterior do anterior. Essa sequência é descrita por sucessão. Já nesse caso nós vamos ver que isso aqui vai descrever uma PG e isso aqui é uma PA. E a gente está interessado mais nesses dois tipos. A gente percebe que essa primeira sequência ela não tem uma lei de formação, não tem uma fórmula que descreva qual é o valor dependendo da sua posição. O primeiro tipo de progressão que a gente está interessado é a PA. PA significa progressão aritmética. A gente vai ver depois de onde surge esse aritmética. PA é um tipo de sequência descrito da seguinte forma. É uma sequência em que o próximo termo é obtido somando ao anterior uma constante. Essa constante a gente vai chamá-la de R, que vai ser a nossa razão. Um exemplo de PA é o seguinte: 3, 5, 7, 9, 11, até o infinito. Como a gente sabe que isso é uma sequência,
Então, o primeiro termo é A1, o segundo termo é A2, o terceiro termo é A3 e assim por diante. Na PA, a gente tem que olhar duas coisas que são as mais importantes. É o A1, ou seja, a gente tem que olhar para o primeiro termo, e o R é essa constante que a gente está somando no anterior para chegar no próximo. Perceba que o primeiro termo é 3 e essa constante é 5 menos 3, que é 2. Então a gente somou 2 no 3 para chegar no 5. Como essa é a constante, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9. Então R pode ser obtido subtraindo o próximo termo com o anterior. Isso vai dar o R. Nessa sequência, a gente pode perceber que o primeiro termo é 3 e isso é igual a 1, certo? Tranquilo, A1 é igual a 1. O segundo termo é igual a 5. A gente pode escrever 5 como 3 mais 2. Ou seja, o segundo termo é o primeiro termo, que é o 3, mais a constante, mais 2. Ou seja, o segundo termo, de modo geral, é o primeiro termo mais a constante. O terceiro termo é o 7. A gente pode escrever esse 7 como 5 mais 2. Só que o 5 é o termo anterior e o 2 é o R. Então o terceiro termo é o A2 mais R. Só que a gente sabe que o A2 é A1 mais R. Então A1 mais R vai dar o A1 mais 2R. Se a gente perceber o padrão, no segundo nós temos o primeiro 2 menos 1 vezes R. Então sempre o que multiplica o R é 1 menos a posição. Então no terceiro nós temos A1, 3 menos 1, que é 2 vezes R. O quarto, 1 a menos, então vai ser 3. O quarto é o A1 mais 3 vezes R. Então, de modo geral, o enésimo termo vai ser o primeiro mais N menos 1 vezes R. Então, essa vai ser a maneira que a gente vai descrever qualquer termo de uma PA. Ele pode ser escrito dessa forma. Primeiro termo mais N vezes 1 vezes R. Então, se a gente tiver o primeiro termo e a constante R, a gente pode escrever qualquer termo dessa sequência. Sabendo da propriedade que descreve uma PA, que é que o próximo termo é obtido somando ao anterior uma constante R, uma maneira de descrever uma PA, uma disposição conveniente para resolver muitas questões é o seguinte: quando tivermos três termos, a gente escreve essa sequência como termo do meio, o anterior é esse termo do meio menos R e o posterior é esse termo do meio mais R. Com isso, a gente pode perceber uma relação que é muito interessante, que se a gente somar termos equidistantes de um mesmo, ou seja, a distância desse termo a esse é igual à distância desse termo a esse, termos equidistantes somados, isso vai dar, nesse caso, A menos R mais A mais R, o menos R com mais R vai cortar e vai ficar só 2A. Vamos guardar essa informação. Nesse caso, com 5 elementos, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pega o termo do meio, antes dele vem ele menos R, depois dele vem ele mais R, mais distante ainda vem ele menos 2R, e mais distante depois vem ele mais 2R. E essa mesma propriedade a gente pode identificar aqui. Equidistantes, esse mais esse, vai dar 2A, e os mais da ponta equidistantes continua dando 2A. Então a gente tem a propriedade que termos equidistantes somados dá sempre duas vezes o termo do meio. A gente pode escrever isso da seguinte forma: o termo AN vai ser o termo AN menos K, esse AN menos K vai ser o termo AN, só que K termos para a esquerda, isso somado com AN mais K, que vai ser o termo AN mais K termos à direita. Veja que o K é igual a K, então a distância que eu vim para cá é a mesma distância que eu vim para cá. Isso sobre 2, porque a gente sempre conta duas vezes o termo do meio. Então o termo do meio vai ser a soma dos seus extremos dividido por 2. É mais interessante decorar essa propriedade como a soma dos extremos é constante. E esse tipo de relação aqui a gente conhece como média aritmética, que a gente soma os termos e divide pela quantidade que a gente somou. Daí que vem o nome progressão aritmética. Então a última coisa que a gente precisa saber de uma PA é a soma dos termos, ou seja, a gente quer somar todos os termos a PA. Isso a gente faz de maneira muito conveniente escrevendo da seguinte maneira: S vai ser justamente a soma que eu quero descobrir.
S é igual ao primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, assim por diante, até chegar no AN. A gente vai escrever de novo S, mas da seguinte maneira. A gente vai começar pelo último termo, depois o penúltimo, até chegar no primeiro termo. O que tem de interessante aqui é fazer o seguinte. A gente vai somar essas duas expressões e chegar no seguinte. Desse lado S mais S, 2S. Isso é igual à seguinte coisa, que se a gente efetuar essa soma, a gente está somando o primeiro termo com o último, o segundo com o penúltimo, e por trás disso tem uma propriedade. Quando a gente soma o primeiro com o último, ou seja, termos extremos, isso é igual a uma constante, que a gente encontrou que é 2 vezes o termo do meio. Então, a gente está somando sempre os extremos, então sempre vai dar essa mesma constante. Então a gente pode escrever todas essas somas como A1 mais AN, porque é igual a 2 mais AN menos 1, e assim por diante. Todas essas somas vai ser igual. Então isso vai ser A1 mais AN, que é justamente essa soma, que é a constante, só que quantas vezes a gente efetua essa soma? Veja que a gente começa no 1 e vai até o N. Então a gente efetuou N somas, A1 até o A2, A3 até o AN. Então foram N somas. Então a gente tem que multiplicar essa soma que foi constante, quantas vezes ela foi feita. Foi feita N vezes. Daqui a gente pode tirar que S, a gente passa o 2 dividindo, é igual a 1 mais AN, que é justamente essa soma constante, vezes N, que é a quantidade de termos, quantidade de somas, dividido por 2. E essa vai ser a fórmula que descreve a soma dos termos de um PA. Na apostila tem uma história interessante que conta a história de como Gauss descobriu essa sequência. Gauss é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele, quando criança, descobriu essa fórmula.